Bom dia, crianças. O tema da nossa aula de ensino religioso é Todas as crianças têm direito a um lar. Nós estudamos esse assunto numa aula interdisciplinar que o tema, ou seja, o subtítulo era assim, Como tudo começou, certo? Então vamos estudar de novo o mesmo assunto. No Brasil, a garantia dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes está em um documento nomeado Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu até falei para vocês que esse documento é o ECA, né? Aí, segundo o Estatuto, a criança tem o direito a ter a proteção de uma família que a ame, seja ela natural ou adotiva, ou de um lar oferecido pelo Estado em caso de perda dos pais e de parentes próximos. Segundo o Estatuto, a criança tem dever de respeitar os direitos das pessoas com quem convive. Então, quanto aos deveres, ou seja, quanto aos direitos, eu já falei, não é? Naquela aula que diz lá como tudo começou, que a criança ela tem direito a uma escola de boa qualidade, ela tem direito ao lazer, ela tem direito ao respeito dentro da família, da comunidade, da sociedade, né? Ela tem direito de brincar, certo? Ela tem direito a uma saúde oferecida, né? Uma saúde, a saúde também. Ela tem direito a muitas coisas, certo? Agora, quanto aos deveres, respeitar os direitos das pessoas com quem convive. Então, a criança, ela desde de pequenininha, ela já deve aprender a respeitar os pais, respeitar as pessoas mais velhas, respeitar as pessoas da comunidade, saber interagir com as pessoas da comunidade, saber interagir com a sociedade, né? Saber respeitar as pessoas da escola onde ela estuda, os funcionários, todos os funcionários da escola, porque muitas vezes a criança pensa que pode respeitar só o professor ou só o diretor e não respeitar o vigia e nem a merendeira da escola. Não. Tem que respeitar todos, porque todos fazem o seu trabalho e aquele trabalho é importante para cada um de nós. Outra coisa, tem crianças que chegam na escola e bagunça, porque ele diz que tudo que tem dentro da escola é do governo. Não é dele, não foi ele que comprou e nem foi o funcionário da escola que comprou. Mas a criança tem que entender que tudo que tem lá dentro da escola pode ser oferecido, ou seja, dado pelo governo, mas que tudo é para nós usufruir, para nós ter mais um pouco de conforto dentro da escola, né? Se nós não temos a cadeira para sentar, nós vamos sentar no chão. Se nós não temos a carteira para escrever, nós vamos escrever no chão. Se nós não temos o vaso para usar, o vaso sanitário, nós vamos fazer nossos efeitos aonde? Então, é necessário que a criança entenda que nós não devemos quebrar carteira, quebrar cadeira, riscar a parede, queimar a lâmpada, quebrar a lâmpada ou entupir o vaso, né? Tudo isso é importante que a criança saiba que é um dever de ela entrar na escola, zelar pelo que tem na escola, respeitar as pessoas, os funcionários da escola e assim sucessivamente. Então, esse é o dever da criança. Esse é o dever da criança, tá certo? Porque a criança ela tem mesmo os direitos, como diz lá no estatuto. Ela tem direito a isso, ela tem direito àquilo, e os governantes é bom eles cumprirem com o que eles o documento que eles assinaram e tal, mas também a criança tem seus deveres. A gente sabe e a gente tem dó às vezes quando a gente vê que uma criança ela não goza o direito à cidadania, porque tem muitas crianças que não. Tem crianças que não têm lar, não tem família, não tem carinho, não tem proteção. Então isso é triste, é muito triste. Mas quando tem também a cumprir seus deveres, né? Tá certo? Aí bem aqui tem assim, ó, você sabia que na natureza muitos animais protegem uns aos outros? Então vejam só, esses animais eles não estudaram, mas eles são educados. A educaçãozinha deles vem do berço. Eles nascem, eles crescem e eles aprendem a proteger uns aos outros, não é? Aí aqui vai dizer assim, ó. A batuira é um pássaro que para salvar seus filhotes dos predadores, é capaz de fazer de conta que sua asa está quebrada, para atrair a atenção do predador.
Assim, ele o afasta do seu ninho, certo? Porque os predadores são aqueles que querem comer os filhotes, por exemplo, da batuira, né? Quer dizer, eles querem fazer desses filhotinhos a presa deles. Mas aí ela vai, ela que é mãe, que é cuidadosa, que ela cuida dos filhos, ela defende, ou seja, ela protege os filhotinhos desses predadores, desses destruidores que querem comer os filhotes dela, né? Aí aqui diz assim: na família dos pinguins, depois que o filhote nasce, ele come alimentos já digeridos pelos pais. Eles sempre ficam por perto para proteger seu filhote de ataques de gaivota. Então, eles, depois que comem o alimento que digere, eles dão esses alimentos para os filhotes, para que eles não saiam muito de perto deles, para proteger, porque senão eles vão achar que os filhotes deles vão ser comidos, ou seja, vão ser atacados pelos predadores, que no caso esse predador deles aqui são as gaivotas, né? Então vejam só como é interessante essa questão de eles mostrarem os animaizinhos e mostrarem que os animais, quando eles têm os pais, quando eles têm as mães, eles são protegidos, certo? Eles são protegidos também. Aí é para a criança entender que uma família é muito importante. Uma criança que tem uma família, ele deve se sentir alegre, feliz, importante. E aí também que ele tem que oferecer o respeito a essa família. Porque muitas vezes a criança nem é filho biológico, é um filho adotivo. Mas aquela família está fazendo de tudo para dar um lar e uma educação boa a ele. E muitas vezes os filhos não entendem. Muitas vezes quando eles crescem, eles querem ser dono de si. Eles não querem obedecer os pais. Eles não querem ouvir os conselhos dos pais. Eles não querem, por exemplo, dar como recompensa aquilo que os pais fizeram por eles, quando criança e quando adolescentes. Agora vamos ver aqui atividades, né? Como se sente uma criança que tem um lar que a protege? Então, de acordo com o que eu falei aí, com o que eu li, dá para responder, não é? Dá para vocês responderem, crianças. Será que as crianças têm direitos? Pense e escreva 2 de seus direitos. Então, eu já falei sobre esses direitos e vocês vão se lembrar e vão escrever, né? Será que as crianças têm deveres? Também já falei sobre esses deveres, né? Pense e escreva 2 de seus deveres. Então, essa atividade, ela tá muito boazinha de ser respondida, né? E boa sorte, boa atividade.